Shalom, vou fazer um comentário sobre a minha tradução, que é inédita, é uma obra única no mundo, porque eu sou a única pessoa a utilizar os evangelhos luterianos e palimpsestos em uma única tradução. Eu fiz um tipo Tassiano por volta do ano 150, quando ele fez o Evangelho dos Misturados. Ele pegou os 4 evangelhos e fez uma única obra. Vou mostrar para vocês e vou explicar. Quando você vem aqui, um exemplo no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Quando aquele fariseu chefe, porque Lucas, quando narra essa mesma passagem, chama ele de chefe dos fariseus, que cada autor, quando vai narrar sobre um assunto, ele dá detalhes diferentes um do outro. Mas quando você lê a tradução grega, você não vai encontrar em nenhum dos lugares o Mashiach sendo questionado, perguntado sobre o que é bom. Isso só acontece nesse evangelho antigo. Então, quando você vem aqui, que Marcos, quando narra também essa mesma passagem, diz que aquele homem estava em uma viagem, uma jornada. E quando ele questionou o Mashiach, ele questionou de joelho. Aqui não diz, mas eu estou falando para vocês que cada um conta de uma forma diferente. Mas aqui eu juntei os evangelhos nesta obra, então você vai encontrar, tem hora 5, 6 versículos, todo do luteriano, e depois começa a seguir o palimpsesto. A Peshitta eu utilizei ela somente onde o evangelho luterano e palimpsesto se encontrava rasurado. E alguma hora eu utilizei quando, no caso de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9, que é onde não se registra no palimpsesto. Mas como no evangelho de Tassiano constava essa passagem, é uma coisa antiga. Agora existe versículo que eu não coloquei porque não faz parte nem da Peshitta, nem do luteriano, nem do palimpsesto. Então, muitas vezes quando você for ler essa obra, você vai ver que tem capítulo que está menor. Existem algumas passagens que eu nem coloquei porque não faz parte de nenhum manuscrito antigo, como o caso da mulher adulta, no caso de João 8, né? Então vamos aqui para vocês verem e compreender a minha obra. Veja bem, aqui no verso 19, capítulo 19, verso 16, o Quereb Dabre, Rádio Amarile, Morpana Tab, Maná, Ebad Deteb, Rat, Raiá Dela Alamá. E aproximou-se um homem e disse para ele: Professor bom, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Veja que a pergunta, a indagação está no manuscrito fonte, Palimpsesto Sinatra Sírico Antigo. Agora veja a resposta, que ela se encontra no Mashiach, fonte, Antigos Evangelhos Luterianos Síricos. Veja a resposta do Mashiach. Amari le Yeshua Maná Mishaali Ati Li Ali Tab Hadhu Giri Taba Alahar Ani Zaba Ati Din Det Awali Lehaya Tari Putigana. Veja aqui a tradução. E disse para ele Yeshua, por que me pergunta sobre o que é bom? De fato, um é bom, Alahá. Se desejas tu então entrar na vida, guarde e protege os mandamentos. Então aqui a gente coloca a nota para facilitar para o leitor. Mas por que a gente faz o cruzamento e une os evangelhos? Para facilitar o leitor. Quando você vem aqui no site da Ducana, onde estão os 4 evangelhos digitalizados, por exemplo, aqui está Peshitta, Carburos, luteriano e palimpsesto. Veja na forma final que nem o Carburos, nem a Peshitta, nenhum deles tem a pergunta, a indagação igual no palimpsesto. Está aqui, ó, Maná, Ebad, Detab, Derat, Raiá, Delá, Alamá. Porque o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? O outro simplesmente está Maná, Ebad, Derat, Raiá, Delá, Alamá. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas aqui a indagação. Tab significa bom, apropriado, né?
para herdar a vida eterna. Então, por isso que aqui eu coloco a pergunta do fariseu, do palimpsesto, e a resposta no cuteriano, porque encaixa perfeitamente a pergunta com a resposta. Por isso que é bom a gente misturar esses evangelhos para trazer ao leitor o esclarecimento e facilitar a leitura e a compreensão para ele. Então esta obra é única. Eu usei aqui em média de 5 léxicos sírico, usei o léxico da Igreja Ortodoxa Síria do Oriente, Beit Marduta da Igreja Sírica de Antioquia, né? Então, para fazer uma obra, usei o próprio léxico aqui de Paulo Yonanda do Cana também. Então, é uma excelente obra para as pessoas que não têm conhecimento com o sírico, para ele se adaptar. Quando você vem aqui no nome sírico Yeshua, você tiver no seu celular, você passa o dedo, vai aparecer o nome Jesus. No computador você passa o mouse, né, vai aparecer. Então os nomes próprios, eu fiz a transliteração e não adaptei, não quis fazer de nenhuma forma portuguesada também. Por quê? Porque nome próprio, se a nossa língua, a nossa gramática permite fazer a transliteração de forma correta, igual é pronunciado no sírico, para que você fazer alguma forma portuguesada? E assim também os nomes de cidade, né, rios, eu fiz a transliteração correta, que esse é o correto. Se existe a forma correta, para que fazer isso? Então, como os nomes foram adaptados para o grego, muitas vezes transliterado e perde a fonética, mas o nosso português faz isso, por que não recuperar? Por que não restaurar? Hoje vocês podem ler uma tradução, e assim como foi nos dias do Mashiach, você vai ouvir hoje na própria língua portuguesa. Então, alguns lugares, como certos nomes que existem no aramaico, que não tem como traduzir para nenhum dialeto, eu pus a nota do rodapé fazendo a explicação, né? Então, esta obra ela é única no mundo. E ela é um site que você pode copiar, colar, ele permite, você pode passar o mouse e copiar. Então, eu leio o sírico e sou bem familiarizado com as palavras. Por exemplo, pode observar aqui, que aqui não tem nada aqui, ó. Aqui não tem rascunho aqui, isso aqui não tem nada a ver com, nem com o que eu estou lendo hoje. Né? Então, você pode pegar e observar aqui que eu não preciso decorar. A gente faz a tradução, mas a gente sabe, igual, por exemplo, amar é dizer, afirmar, é da onde vem a palavra amém, ler para a segunda pessoa, ele, Yeshua é o nome próprio, maná significa em sírico que, porque, Sha'al é da onde deriva o nome do apóstolo Paulo, que significa perguntar, questionar, né? Pedir emprestado. At significa tu, li, para a primeira pessoa, para mim, né? Al, sobre, taba, bom, apropriado, né? Bonito. Had significa uma, cada um. Hu, ele, aquele, é. Então, o aramaico é assim, uma palavra tem vários significados. Gir, é, de fato. Taba, eu já falei alahá, a palavra para sírico. Uns falam alaha, mas pode pronunciar alahá, né? Se vai de região. An, si. Zabá significa querer, vontade, desejo. At, eu já falei. Dina, então. O ali significa entrar, né? Kayá significa vida, vidas, tanto singular como plural. Tar significa guarda, guarnição, proteger. Putigana significa mandamento, é o plural, que nem a palavra mitzvot, é o plural da palavra mitzvah. Né? Então a gente está familiarizado com o sírico. É que nem aqui a palavra ebad significa servo, fazer, obra, né? Rat significa herdar. Lamá significa mundo, eternidade, vai do contexto, né? Morpana significa professor, doutor, é um título usado para as pessoas que têm curso superior, mas também está ligado a ensinamento, doutrina, né? A palavra morpana. Dabra significa marido, protetor, homem, né? Significa também uma pessoa que é filho, que nem no caso os Nefilim, dos sobrenaturais, dos anjos, né? Quereb significa aproximar, próximo, né? Tocar, né? Então tem vários significados. Então a gente conhece bem o sírico, né? A gente utiliza
os léxicos para fazer com que se torne uma obra técnica, igual, por exemplo, que está aqui, ó, Quereb, Gabriel, Had. Na Peshitta está o Atá, Had, Quereb, quer dizer, veio um homem e aproximou. Aqui já está direto, ó, e aproximou um homem, tá vendo? A gente tem conhecimento, né? A palavra Atá significa vir, né? Que nem a palavra Maranata, né? Que também está ligado também a milagre, sinal, certo? O aramaico é assim, né? Então a gente, para fazer uma tradução, a gente tem que conhecer o siríaco. Então aqui fica a dica para vocês, o site é aberto, é livre, qualquer pessoa pode entrar, copiar, divulgar a obra. Isso é uma coisa única no Brasil, porque você quando vai para o inglês, talvez você pega lá, muitas vezes o cara traduziu para o inglês e talvez cometeu erro, né? Eu já vi muito erro que as pessoas fazem para o inglês que está errado. É que nem a própria Peshitta. Eu vejo muitas Peshitta aí que vai lá e pega a palavra Kudash e confunde ela com Kadisha. Quando fala assim, não pendurei escolar, brinco nos cães, né? Aí só a Bíblia confunde a palavra Kudash, que é a mesma grafia de santo, mas a palavra lá é sentido de você não pegar coisas preciosas e desperdiçar aquilo que não compensa, né? Então, a pessoa foi lá e fez tradução da Peshitta e tornou conservar o mesmo erro. E aqui não, aqui eu fiz uma tradução bem técnica de acordo com o texto, com a mensagem que o Mashiach queria expressar, né? Então fica aí para você essa excelente obra que hoje todas as pessoas podem ter acesso, podem divulgar, podem compartilhar, né? Inclusive o Yahusef vai fazer uma tradução, eu autorizei ele, falei que ele pode pegar à vontade, né? Ele até fez uma dedicatória para mim lá na Bíblia dele, então fica aí. Shalom, Eritravot.